Fala, artesãs do YouTube, bem-vindas a mais uma aula do Concon. Aqui é um cantinho onde a gente ama colocar a mão na massa e transformar materiais simples em peças criativas e com muita alma. Eu sou a Carla Fortunato e na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer velas encantadoras de arte sacra com base. Eu vou te ensinar peças com muita técnica e significado. Então a gente vai aprender juntas a fazer uma vela de cordeirinho, uma vela do anjo querubim e uma vela do Sagrado Coração, todas com base. As velas sempre estiveram presentes em momentos especiais. Elas simbolizam fé, luz e esperança. Por isso elas fazem parte de celebrações que marcam a vida das pessoas. O mais incrível dessa coleção é a personalização. Com pequenos ajustes você consegue fazer vários tipos de velas, como lembrancinhas de maternidade, de casamento, de primeira eucaristia, de batizado e por aí vai. Além disso, são peças que encantam para presentes ou como um item de decoração. Mais do que aprender uma técnica, eu vou ensinar vocês a criarem essas peças do zero, que são peças que vão ter um alto valor aí para você produzir no seu ateliê ou na sua casa. Essa aula serve para você que nunca fez um artesanato na vida ou você que já é avançada. Então bora colocar a mão na massa comigo. Então agora eu vou apresentar para vocês todos os materiais que a gente vai utilizar nessa aula. Começando pelos moldes do Concon, que são moldes que têm um design exclusivo e você só encontra aqui em nenhum lugar deste mundo. Estes moldes, eles são feitos de platina com casquinhas de contenção. Na hora de preparar os moldes para receber cera, eu mostro para vocês como funciona a montagem, tá? Então, as peças são assim. Ela vem o molde de platina com a casquinha de contenção e uma base. Então, é um kit com 2 moldes. Vem desse jeitinho se você comprar, tá? Todos aqui, então, temos o mini cordeirinho, o anjo querubim e o Sagrado Coração. Temos 3 tipos de imagem para você trabalhar e explorar a sua criatividade. A gente vai usar também massa poderosa para fazer as bases, né, das nossas velas. A massa poderosa ela tem um componente principal que é um gesso alfa e várias cargas minerais misturadas como pó de mármore e outras pedras para dar resistência e também deixar ela veludada. Ela é uma massa bem branquinha, então a gente pode brincar com as cores. Ela precisa de um catalisador aqui que faz o endurecimento dessa massa em 30 minutos. Magicamente ela seca em 30 minutos para o desmolde. E esse catalisador é uma resina à base de água. Então é uma massa aqui que ela não faz mal à saúde e ela é totalmente à base de água, tá? Além da massa, a gente vai usar cera Mix Eco. A cera Mix Eco a gente vai usar para fazer as nossas velas. Precisa ser uma cera que seja mais dura para o desmolde, tá? Essa é uma cera que é 70% soja, 30% parafina. Se você quiser usar a opção 100% vegetal, eu recomendo a cera de coco dura. Além disso, a gente vai usar materiais como recipiente para mexer a massa, colher, termômetro para medir a cera, uma balancinha para a gente medir a quantidade de líquido com a massa e os pavios, tá? Eu recomendo 2 tipos de pavios para trabalhar com essas velas, ou o A2025 ou o B2035 serve super bem. Todos esses materiais você encontra no site do Concon, o link tá aqui embaixo e eu sempre deixo um desconto maroto para vocês usarem. Ah, esqueci uma coisa, a gente vai usar corante, tá? Corante para vela, na cor preta, mas assim, pode ser a cor que você quiser, o que importa é a técnica aqui. E corantes que sejam a base de água aqui pra gente usar na massa poderosa. Tá bom? Então bora colocar a mão na massa. Então bora fazer as nossas bases das velas arte sacra. Aqui eu vou usar a massa poderosa, então eu já deixei aqui, para vocês entenderem, 160 gramas de massa poderosa, tá? Porque aproximadamente vai 70 gramas em cada base. Mas isso tá tudo escrito certinho no site, tá? Se você não quiser usar massa poderosa, quiser usar cimento poderoso, que eu tenho uma para desmoldar depois com vocês de cimento poderoso que fica perfeito, ele copia todos os detalhes rococó dessa base. Ah, eu não quero, Carlota, usar nenhuma das duas, eu tenho um cimentinho que sobrou, eu tenho argamassa, serve também. Lembrando que esses tipos de massa que a gente trabalha aqui no Concon, elas são bem fluidas, aveludadas, então elas copiam bem a textura. Então às vezes você mudando não fica tão perfeito quanto a minha, mas dá certo. O feito é melhor que o perfeito. Então bora. A gente, quando você compra as massas, elas têm as proporções exatas, tá? Atrás da embalagem. Então a gente usa de 40 a 45% de parte líquida. Como eu tenho 160, é 72 ml, vamos dizer assim, de líquido. Mas eu não vou colocar 70, se precisar eu vou colocando um pouquinho mais. A gente pode trabalhar com essa gordura de ir dosando, tá? Então, eu ponho na balança aqui, vou tarar aqui, coloquei em ml na minha balança
E aí, perfeito. Agora eu consigo colocar as 70 gramas que eu falei pra vocês. Beleza? Se precisar, eu vou dosando. Se eu vejo que tá endurecendo, a gente sempre manda a parte líquida a mais, tá bom? Então, bora. Vou mexer aqui, fazer uma massa branquinha, fluida. E depois eu vou começar a pigmentar, tá? Podia ser branco, eu mostrei pra vocês no início da aula, um branco com dourado. Fica bafônico, fica lindo demais. Vocês fazem a cor que vocês quiserem, tá? Ó, já misturei, é super simples, tá? Ela fica bem fluida desse jeito. Mas agora a gente vai adicionar o corante. Quando a gente coloca o corante, ela tende a enrijecer um pouco mais rápido. Aqui eu vou colocar, então, o verde. Vou colocar o verde. E umas 3 gotinhas de castanho, tá? Pra dar uma fechada aqui nessa cor. Vou colocar umas 6 gotinhas. E vou mexer bem e ver que cor que fica. Eu quero um verdinho mais delicado, tá? Uma coisa tão forte. Sempre importante mexer toda a lateral, ó, mexer onde você vê nos cantinhos. Como eu disse, essa massa ela seca em 30 minutos, mas vocês não precisam se desesperar, tá? Pra fazer, que ela não vai secando enquanto você vai fazendo o manuseio dela. E caso você sinta que ela tá começando a secar, vem e coloca um pouquinho mais de líquido, e ainda você vai ter mais tempo pra trabalhar com ela, tá bom? Ó, já tá misturadinho. Olha que cor linda, ele tá um verdinho bem delicado, não sei se vocês conseguem ver esse verdinho bem delicado. Eu quero só colocar um pouquinho mais de castanho, pra dar uma leve fechada nele. Mas já tá bem a cor que eu imaginei, tá? Olha como essa massa, ela é fluida e maravilhosa. Bom, bem misturado. Agora a gente vai despejar nos nossos moldes. Então aqui, ó, quando a gente for colocar, a gente põe a primeira camada. E aí eu bato. Primeira camada, que é a parte de... Quando a gente trabalha com moldes, é invertido. Então a parte de baixo é a mais importante, que é a parte de cima da peça. Então a gente bate para evitar supostas bolhas grandes, tá? Porque bolinha sempre vai ter... Esse é o charme do artesanal, isso não é um defeito. Eu continuo colocando. Faço isso na segunda parte. Faço assim também, como ele tem muitos detalhes no rococó, bem ornamentais, para ele entrar em todas as partes, tá? Faço a mesma coisa na outra. Põe uma primeira camada. Segunda. Assim. E a terceira. Vocês percebam que a última eu não bato, eu só dou uma fofada, né? Que eu já bati nas outras. Perfeito. Agora você vai esperar 30 minutinhos e tá pronto pro desmolde. Bom, eu vou mostrar pra vocês a montagem de um só, que serve pra todos os outros, tá? Eu vou tirar as casquinhas de contenção. Isso serve pra não deformar a sua vela, ela ficar perfeitinha. Ela é desse jeito mesmo, tá? Essa ponta dela aqui não tem casquinha, isso não é defeito, é o jeito que ela é. Então, aqui é a casquinha de contenção, ela tem o mesmo formato do molde. Então você precisa entender o encaixe perfeito, porque se você encaixar errado, eu vou mostrar o jeito errado, a sua vela vai deformar. Então ela tem um encaixe perfeito, perfeito mesmo. Ó. Aqui, tá vendo que tem uma parte mais profunda aqui, côncava? Então
Então aqui no molde eu também tenho uma parte mais profunda. Se eu vier aqui, ó, ele encaixa perfeitamente. Aí eu faço assim, ó. Todas as nuvens aqui desse molde, elas se conectam e encaixam perfeitamente. Caso você faça ao contrário, vou mostrar pra vocês, ó. Já não encaixou, tá vendo? Se você força e faz assim e tenta fechar, já não vai dar certo. Você já vai ver que não vai estar encaixando. Então por isso que eu fiz de uma maneira para você entender os encaixes perfeitos para sua vela sair perfeitinha, tá? Isso serve tanto para o anjinho, quanto o sagrado, quanto o cordeirinho. Feito isso, encaixou, coloca as casquinhas de contenção. Você pode pôr o pavio antes ou depois, tá? Aqui eu vou colocar o B2035 no anjo e no cordeiro. E no sagrado eu vou colocar o A2025 para diferenciar, para vocês entenderem que podem usar os dois modelos. Todos os moldes do Concon, eles têm furos, sim, furo perfeito, eu já tenho mostrado isso, né? Fechei e não mostrei. Todos os moldes do Concon para velas, eles já têm furo pro pavio, para você não precisar ficar furando com ferro quente ou furadeirinha depois. Então você vai lá, ó, e encaixa o pavio no furo e ele já vai sair perfeito na vela, ó. Praticidade para artesãs, é isso que é minha responsabilidade aqui. Então eu coloquei aqui. Esses mais compridos, você abre, vira um pouquinho assim, tá? Fica mais fácil. Aí você vem e espeta o pavio. Você vai se perguntar, mas Carlota, cadê o ilhós? Depois a gente fala sobre o ilhós, a gente coloca o ilhós no final, tá? Faz os encaixes perfeitos aqui, vê se você tá fazendo bonitinho e fecha. E o anjinho aqui. Já deixei minha cera derretendo, tá? Tô com um fogãozinho aqui elétrico, mas se você não tiver um fogão elétrico, você pode derreter no fogão a gás convencional da sua casa, desde que você deixe no banho-maria para não queimar a sua cera, tá? A sua cera não pode passar de 90 a 100 graus, senão ela começa a queimar e amarelar. Eu já deixei derretendo aqui, agora eu vou pegar esse aqui. Vou pegar essa cera aqui e a gente vai pigmentar com o mínimo do mínimo do mínimo de preto, tá? Por que que eu vou fazer isso? Porque eu quero só que ela continue branco, essa vela, só que se eu deixar ela totalmente natural, na cor que é da cera, não aparecem os detalhes tão ricos desse molde, os detalhes do cordeirinho, os detalhes do focinho, do anjinho, do rostinho. Então eu quero que dá pra ver os detalhes, mas não que escureça muito a cera. Então a gente vai vir com o mínimo de preto e pigmentar para ficar uma cor meio gelo, sabe? Ele vai dar uma quebrada nesse branco e aí isso vai dar destaque para todos os detalhes da peça. Então a gente põe um pui. E aí testa a cor. É um pui mesmo de nada, tá? Vou pegar uma espátula zica de pica. Tipo, grãozinhos, tá? Grãozinhos. Ui. Mini grãozinhos. Tipo. E aí você testa. Ah, será que é o suficiente? Não sei. Vamos mexer, vamos testar a cor. Se precisar mais, a gente vai fazendo aos poucos, tá? Mexe bem. Lembrando que o que importa aqui é a técnica. Ah, eu quero fazer um verde, eu quero fazer um amarelinho, eu quero fazer rosinha. Pode fazer a cor que você quiser, a técnica é a mesma. Mexeu bem, dissolvendo todos os pontinhos aqui do corante, tá? A gente vai testar a cor. Ó, já tá secando aqui. Pra vocês vai ser quase imperceptível a cor. Pra vocês vai parecer que é branco desse lado. Mas ela já tem um leve tom de gelo, tá? Só que o que eu vou fazer? Eu vou dar uma leve escurecida mais um pouquinho pra vocês entenderem a diferença de tonalidade. Mas nas peças que a gente vai desmoldar aqui, que já estão prontas pra gente fazer o desmolde, eu usei exatamente esse tom de gelo, tá? Mas eu vou pintar mais um pouquinho pra vocês entenderem nos testes como é importante a gente ir testando a cor,
como ela vai mudando se a gente vai colocando um pouquinho a mais. Por mais um puizinho e mexer bem. Quando você começa a mexer, você vai ver que os pontinhos vai tudo pra parede. Tem que dissolver tudo, tá? Por isso que essa cera, ela tem que estar acima de 60 graus para você dissolver, senão ela não dissolve. A minha aqui tá 75 graus, tá? Vamos fazer o segundo teste. Vou colocar bem aqui do ladinho para vocês entenderem a diferença da cor. Ó, já secou aqui, para vocês verem como tava um tom mais claro do cinza, né, o gelo aqui, e já num tom mais escuro. Então vocês vão dosando e vão testando até vocês chegarem na cor desejada. Então é isso. Agora meus moldes estão prontos. Só que antes de despejar, esses moldes eles são muito detalhados, como vocês podem ver. E ele tem uma profundidade. Então, o que eu gosto de fazer para ele copiar todas as texturas e linhas aqui desse molde é jogar rapidamente um jato de soprador. É rápido e longe para não queimar a casquinha de contenção, senão ela derrete, tá? Isso aqui é plástico. O molde em si, tranquilo com calor, mas a casquinha a gente tem que tomar cuidado. Então eu vou jogar levemente um jato de ar quente e depois eu vou despejar a cera. Bora? Beleza, já aqueci os moldes para não acontecer o choque térmico e às vezes não entrar em todos os detalhes. Então agora eu vou despejar a minha cera. Vou fazer com a esquerda, hein? Para vocês conseguirem ver. Eu encho até o final, ó, até ele chegar na bordinha. Mas se você não quiser chegar até o final, depois eu mostro a outra vela. Vou mostrar pra vocês uma aqui sem chegar até o final. A do coração, tá? Que aí vocês podem usar ela sem ser na base. Não quer usar na base? Dá outra opção, ó. Você não enche até chegar na bordinha. Você enche quando você vê que ela vai começar a separar. Que aí você vai ter uma vela diferente que eu vou mostrar. Esse também eu vou encher até o final. Feito isso, o que você faz? Coloca aqui o seu pavio no centro, tá? Para se certificar que esse pavio tá bem no centro, vai fazer uma queima perfeita. Agora é só esperar secar. Eu já tenho outras peças pra gente fazer o desmolde juntas. Bom, agora eu tenho aqui já umas velas que eu já fiz anteriormente para desmoldar com vocês. Porque para você desmoldar, ela tem que estar bem seca. Então, o jeito de você sentir é tocando, não pode estar nada quente. Ela tem que estar totalmente fria para você fazer o desmolde e não ficar nenhum pedaço, né, da cruz, do Sagrado Coração, que às vezes quando ela tá meio úmida pode acontecer isso. Agora que tá bem seca aqui as peças, eu vou colocar o ilhós nesse momento, tá? Então antes de desmoldar, eu espeto o ilhós aqui e tiro o excesso. Vou fazer isso nas três, tá? Espeto o ilhós. O ilhós é uma forma de segurança da vela. Então, na hora que ela estiver queimando e chegar no final, ela para de queimar quando chega no ilhós, tá? E ele também dá estrutura, deixa o pavio ereto o tempo inteiro na queima. Então, é uma forma de estrutura e segurança. Ó, feito isso, agora vamos fazer o desmolde. O desmolde é simples, do mesmo jeito que você monta, você desmonta. Tira as presilhas, as casquinhas de contenção. Aqui começando pelo cordeiro, ó. Como essa borracha é super flexível, eu solto toda a lateral e eu faço assim, ó, dessa maneira. Não aguento. Olha este cordeirinho perfeito. Deitado nas nuvens. É muita fofura. Então esse aqui é o cordeirinho. Agora a gente vai pro anjinho. Tira as casquinhas. Mesma coisa. Solta a lateral primeiro antes de começar a dobrar. Dessa maneira fica mais fácil para você fazer isso aqui, ó. Você vai dobrar assim. Tá vendo? E aí você apoia na mesa e vai tirando, lógico, com delicadeza. Vai puxando pra cima, tá? Sempre pra cima. Olha esse anjinho! Tá pegando isso? Esse brilho no olhar, essa coisa linda. Olha os detalhes da asa. Olha o rostinho.
Olha os detalhes do nariz. Isso que é importante a gente aquecer antes o molde antes de preencher, tá? Então temos os dois aqui. E por último, o Sagrado Coração. Tira as presilhas, tira as casquinhas, solta toda a lateral. Soltou a lateral, você consegue fazer assim, ó. E ir puxando. Que coisa mais fofa. Olha os detalhes, todo o detalhe da cruz, dos espinhos, da nuvem. Maravilhoso. Agora eu vou desmoldar as bases pra gente apoiar tudo em cima e ficar divino, literalmente. Agora a gente vai desmoldar o da massa poderosa que tá seco. Pra gente soltar, eu vou soltando toda a lateral, igual a da vela, tá? Solta bem a lateral e levemente você já vai pondo pra cima. Você apoia na mesa e faz dessa maneira assim. Ai, olha essa cor, que linda! E você faz assim, ó, pra ele soltar. Olha que linda essa base. Eu fiz um de cimento poderoso também. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Mesma coisa, solto toda a lateral. Eu vou soltando, ó. Já solto, deixa assim, vou colocando pra cima. Você vê que saiu um pouquinho do ar. Gira pra cima aí. Ai, linda essa cor também, ó. Pra vocês entenderem. Agora vamos colocar as velas em cima. Ó, agora as peças estão aqui. Eu tenho uma de cimento poderoso também na cor natural. Tanto a massa poderosa quanto o cimento poderoso, eu recomendo vocês impermeabilizarem essa base antes de colocar a cera. Para impermeabilizar, vocês podem usar qualquer resina acrílica à base de água, tá? Eu gosto de usar da Baltec, mas tem outras marcas no mercado, só se atentem à informação técnica que tem que ser uma resina à base de água. Eu gosto de dar de 3 a 4 demãos, respeitando o que o fornecedor coloca na embalagem. Então, vou mostrar para vocês aqui o encaixe, tá? Nos nossos moldes tem um dentinho, né? Por isso que eu falei que é importante vocês encherem até o fim, para ele fazer exatamente isso, encaixar perfeitamente, ó, e não cair para fora. Então ele dá um encaixe perfeito, ó, do cordeirinho, do anjo querubim e do Sagrado Coração. Olha que coisa mais linda! Gente, incrível! Uma outra coisa também que eu falei para vocês, né, quando eu estava preparando, é que não precisava encher até o final, para não fazer esse dentinho. Caso a gente vende o kit com o molde da base e a vela. Mas caso você queira usar só a vela, fala, não vou usar a base, eu quero fazer um kit de lembrancinhas de cordeirinho. Você não enche até o final para não ficar com um dentinho. E aí você vai ter uma vela linda de cordeirinho que você pode usar ela avulsa ou ela dentro de um recipiente de vidro. Você pode customizar e personalizar do jeito que você quiser, do jeito que a sua cliente solicitar. E esse foi o resultado desse aulão. Eu espero que você tenha curtido e que tenha se inspirado para você fazer aí desse lado também. Mais do que ensinar uma técnica, meu objetivo aqui é inspirar você a colocar a mão na massa, a explorar a sua criatividade e descobrir todo o potencial que existe no universo do artesanato. O empreendedorismo começa justamente quando a gente faz uma coisa com carinho e transforma isso numa oportunidade de negócio. E aqui existe uma excelente oportunidade de negócio para você criar peças para lembrancinhas totalmente personalizadas. Olha tudo que a gente fez hoje. Essas peças são feitas à mão, com propósito, então conquista qualquer cliente porque elas têm história, têm alma. Muito obrigada por estar aqui. Se você curtiu essa aula, não deixa de curtir, de comentar e compartilhar com quem também ama criar. E não se esqueça, o feito é melhor que perfeito.